Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Maravilha! Senhoras e senhores, é um prazer incomensurável estar aqui com vocês conversando sobre negócios jurídicos. Na aula de hoje, interpretação dos negócios jurídicos. O negócio jurídico, como uma forma legislativa que é, uma forma inferior legislativa, ela regulamenta a vida de pessoas e como ao regulamentar faz lei entre as partes, ao ler muitas vezes um contrato, causa-nos uma certa dúvida. Será que é assim? Será que é assado? Qual foi a intenção que foi dada nesse texto? Muitas vezes os contratos não são escritos para dar margem à interpretação, mas ao ler a gente sente isso. Na hora até que você ia assinar, você não percebeu, mas na hora que há o problema, a gente tem que entender aquilo que está escrito. E, obviamente, nós temos então que interpretar. Veja o que diz o artigo 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Então, olha o detalhe. O que diz o artigo 112 é que pouco importa o que está escrito muitas vezes no contrato. O juiz, ao resolver um problema, ele vai tentar visualizar, no caso concreto, qual era a real intenção das pessoas, certo? E aí ele vai decidir conforme a boa-fé. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, os usos do lugar e a sua celebração. Esta é a forma que o artigo 113 diz para o juiz. Veja o negócio jurídico, interprete dessa maneira. O artigo 114, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia se interpretam estritamente. Ou seja, uma doação, por exemplo, vai se interpretar sempre na forma mais estrita possível e não na forma mais extensiva. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Essa é a forma mais simplória da gente interpretar os negócios jurídicos. Fácil, médio ou difícil? Facílimo. Elementos essenciais, gerais dos nossos negócios jurídicos. Senhores, existem alguns elementos. Todo negócio jurídico vai ter, são os elementos essenciais gerais. Existem alguns elementos que alguns negócios jurídicos terão, são os elementos essenciais particulares. E existem outros que as partes colocam alguns elementos, são os elementos acidentais. Nós estudaremos eles nesta sequência. Primeiro deles, os elementos essenciais gerais. Todos os negócios jurídicos que vocês possam imaginar vão ter pelo menos estes 3 elementos essenciais gerais. Quais são eles? Capacidade, vontade e objeto lícito, possível, determinado ou determinável. São esses 3 elementos que existirão em todos os negócios jurídicos. Olha o que diz o artigo 104. A validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz. 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Professor, e a vontade não está escrita aí no nosso artigo 104? Obviamente, senhores. Por quê? Porque não precisa você dizer que a vontade é essencial no negócio jurídico. Porque se a vontade não fosse essencial, ele não seria um negócio jurídico. Ele seria um fato jurídico natural, certo? Todo negócio jurídico é um ato jurídico. E o pré-requisito para ser um ato jurídico é você ter vontade de alguém, sendo lícito ou ilícito. Então, é pré-requisito do ato jurídico ter vontade. E, obviamente, é pré-requisito de qualquer negócio jurídico ter vontade. Então, os 3 elementos de fato são capacidade, objeto, lícito, possível, determinado ou determinável e vontade. Vamos ao primeiro deles. Capacidade do agente. A capacidade do agente é um elemento essencial para a validade dos negócios jurídicos, pois sem ela a pessoa não pode expressar a sua vontade de forma livre. Por isso que o Código Civil perde muito tempo falando de pessoas. Ele fala de pessoa natural, depois ele fala de pessoa jurídica e ele fala sobre capacidade. Um tempão no nosso código sobre capacidade, para dizer quem possui capacidade para firmar negócio jurídico. E é capaz aqueles que não são incapazes, certo? Então vai ter que analisar
todo o dispositivo, artigo 1º, 2º, 3º em especial, 4º em especial, do Código Civil para estudar a questão da capacidade, certo? Então, tudo isso aqui é pré-requisito para você entender os negócios jurídicos. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ou seja, nem tem validade. Se não tiver a capacidade, o negócio jurídico nem vale, senhores, certo? Agora, se a incapacidade for relativa, somente pode ser invocada pelo próprio incapaz ou por seu representante legal, ou, se o objeto do direito ou da obrigação proveniente do negócio jurídico for indivisível, diante da impossibilidade, aí sim outras pessoas. Então, se for uma venda de um terreno, é só o incapaz, pode alegar depois que ele virar capaz, ou seu representante legal, durante ainda, desde que não prejudique. Se for prejudicar, o representante legal pode convalidar, certo? O ato praticado pelo relativamente incapaz. Agora, se for um carro, aí qualquer pessoa pode invocar, porque o carro é um bem indivisível, certo? A lei permite 3 formas de representação, isso é muito importante, é a legal, a judicial e a convencional. A representação legal é aquela que a lei confere, o pai em relação aos filhos menores, o tutor e o curador. A representação judicial é aquela conferida pelo juiz, o administrador da massa falimentar, o antigo síndico, não é mesmo? O Tim Maia, lembra? O síndico, certo? O síndico da falência, que agora chama-se administrador da falência, esse síndico é o administrador judicial. E o convencional é aquele que as partes elegem, as partes, um advogado, por exemplo. Artigo 115. Os poderes de representação confere-se por lei ou pelo interessado. 116. A manifestação da vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Então, obviamente, quando o advogado age em nome daquela pessoa, produz efeitos.